Olá, meus amores, tudo bom? Hoje eu vim responder a pergunta que vocês mandaram para mim. Alguns dias atrás abri uma caixinha de perguntas e respostas, onde deixei o tema livre para vocês enviarem as dúvidas mais frequentes referente ao desenvolvimento de penteados. E hoje eu vim responder algumas. A primeira pergunta é a campeã, é referente à limpeza e nitidez dos penteados. Eu recebo muitas perguntas: como desenvolver penteados limpos e nítidos, quais os produtos que eu utilizo para a limpeza de penteados, como aplicar a técnica de limpeza no desenvolvimento de penteados. E hoje eu vim compartilhar com vocês de uma forma clara e objetiva para então poder ajudar nos seus penteados, no desenvolvimento dos seus penteados, para assim você poder melhorar o acabamento e quando chegar no fim do penteado você ter um penteado nítido e limpo. Um dos maiores erros dos profissionais, que é um erro muito comum, é o profissional de penteado querer desenvolver toda a técnica, todo o penteado com um único produto. Esse produto muitas vezes vem a ser um spray fixador, um spray aerosol fixador, ou seja, eu vou acabar gerando um acúmulo de produto, uma utilização em excesso de um único produto, que eu não vou conseguir chegar no resultado de um penteado limpo e fixo. Então eu preciso inicialmente trabalhar com uma associação de classes de produtos. Sempre que eu desenvolvo penteados, eu associo produtos de limpeza e produtos de fixação. Dessa forma eu consigo desenvolver penteados limpos, nítidos e fixos. Então esse é o primeiro ponto, é conseguirmos visualizar essa associação de produtos que é essencial para o desenvolvimento de penteados limpos. Então devemos sempre associar produtos de limpeza e produtos de fixação no desenvolvimento das técnicas. O outro passo, eu não posso chegar lá no fim do penteado, na finalização do penteado e então querer executar a técnica de limpeza. Eu tenho que me atentar e me preocupar com a técnica de limpeza durante toda a execução do penteado. Então, desde o momento que eu inicio o penteado até o momento de finalização, eu me atento com a limpeza e com a fixação. A limpeza e a fixação, elas são desenvolvidas durante o decorrer do penteado. Então, quando eu chego lá no final do meu penteado, esse penteado está limpo e fixo. E eu vou simplesmente dar um acabamento. Eu não posso chegar lá no final do penteado e então tentar limpar e fixar, porque daí eu não vou ter um resultado satisfatório. Eu não vou conseguir fazer uma limpeza exata, eu não vou conseguir fazer um penteado fixo. Então nós temos que nos atentar quanto a isso durante todo o decorrer do penteado. Tanto a limpeza quanto a fixação são dois itens essenciais para os penteados e eles são desenvolvidos em todo o decorrer de desenvolvimento do penteado. Dessa forma, quando você chegar no final do seu penteado, você vai simplesmente dar um acabamento, dar um ajuste, um acabamento nos pontos principais, mas seu penteado já vai estar limpo e fixo. O outro ponto muito importante é conseguirmos visualizar os produtos corretos e a utilização de cada um deles. Então, quando falamos da classe de produtos de limpeza, temos que visualizar diferentes produtos com diferentes funções. Eu gosto muito de utilizar óleo de silicone, cera líquida e pomada. Então são três produtos essenciais na minha bancada para então desenvolver a limpeza dos meus penteados. Cada um deles tem sua função exata e o momento de utilização. A cera líquida é um produto aerosol, então ela é um produto mais leve e além de ter fator de limpeza, ela tem um baixo fator de fixação. Então ela consegue colar o aspecto de frizz. O óleo de silicone já vem ser um produto um pouco mais denso, onde eu vou trabalhar na limpeza de comprimento ponta. E a pomada é um produto com uma densidade maior ainda, onde eu trabalho em alguns pontos essenciais, visualizando que a pomada já é para desenvolvimento de penteados mais clássicos, de acabamentos onde eu preciso de uma limpeza mais intensificada. Então, esses três produtos são essenciais para a execução de limpeza e eu necessariamente tenho que ter eles na minha bancada. Então, fica a dica. Para o desenvolvimento de limpeza nos penteados, nós precisamos nos atentar com alguns pontos que eu comentei aqui com vocês. Espero que a partir de agora, através desse vídeo, vocês enfim consigam desenvolver a limpeza desejada nos seus penteados.
A segunda pergunta que eu recebi foi referente à utilização do condicionador na preparação dos penteados. Utilizar ou não utilizar o condicionador no momento em que lavamos o cabelo de nossa cliente para execução da preparação. Eu utilizo o condicionador e acho essencial a utilização do mesmo. Por quê? O condicionador, ele vem com ação emoliente, então ele vem no aspecto fechando a cutícula do fio e tirando o aspecto de frizz, que para nós é essencial para então desenvolver penteados limpos. Então eu acho muito importante a utilização do condicionador. Porém, ela tem que ser realizada de maneira correta. O condicionador tem que ser utilizado em pequena quantidade em região de comprimento ponta somente. Devemos nos atentar à quantidade de produto que vamos aplicar no cabelo de nossa cliente. O condicionador essencialmente tem que ser aplicado em pequena quantidade, se necessário você vai adicionando o produto aos poucos para então fazer um polimento, fazer uma ação emoliente na região de comprimento ponta dos fios. Dessa forma, você vai conseguir reduzir o aspecto de frizz no cabelo da sua cliente e então executar penteados mais limpos. A outra dúvida é quando a cliente já vem até nós com o cabelo lavado. Então, como orientar essa cliente no processo de lavagem, como criar textura na região de raiz? Primeiramente, a orientação da profissional para a cliente é muito importante quanto ao processo de lavagem, porque a lavagem dos fios é essencial e interfere diretamente na preparação do cabelo para a execução dos penteados. Eu devo orientar a minha cliente quanto a lavar com shampoo 2 vezes, para então conseguir tirar todo o resíduo de oleosidade e todo o acúmulo de produto dos fios. Após a lavagem com shampoo, ela deve então aplicar condicionador, mas se atentar à quantidade. A quantidade deve ser mínima e ser aplicada somente na região de comprimento pontas. Então ela deve enxaguar muito bem os fios e não deixar nenhum resíduo de produto, nem de shampoo, nem de condicionador. Esse cabelo vai estar totalmente limpo e livre de produto. Então ela pode ir até o salão, até você, sem fazer processo de secagem, sem aplicar nenhum produto como creme sem enxágue, como leave-in, enfim. Então você, como profissional, vai dar sequência na preparação. Quando a sua cliente chegar até você, é muito importante você ter na sua bancada um shampoo a seco. Esse shampoo a seco vai te ajudar a tirar resíduo de oleosidade, porque por mais que a gente venha orientar a cliente, às vezes ela não tem a mesma percepção que nós profissionais quanto a tirar toda a oleosidade do couro cabeludo. Então é muito importante ter o shampoo a seco na bancada e o primeiro passo é fazer a aplicação, principalmente na região de topo e lateral, que é a parte mais aparente do penteado. Então eu faço uma aplicação do shampoo a seco. Esse shampoo a seco, além de tirar a oleosidade, ele me ajuda criando uma leve textura, que para penteado é essencial, cabelos estruturados e texturizados. Então aplico todo o shampoo a seco e vou dar sequência fazendo então uma escova com texturização. Quando eu faço uma escova com texturização, eu uso um fluido de sal, um spray texturizador na região de raiz, que vai me ajudar a criar textura e direcionamento aos fios. Então dessa forma, mesmo a minha cliente lavando o cabelo dela lá na casa dela, ela chegando até mim, eu vou dar sequência e vou conseguir desenvolver penteados com texturização de raiz. Outra dúvida foi referente à utilização do grampo aberto e do grampo fechado. Quando utilizar grampo aberto e quando utilizar grampo fechado e qual a função exata de cada um. O grampo fechado é aquele grampo convencional que nós utilizamos no tamanho 5 ou tamanho 7, que ele vem com o intuito de fazer fixação de mecha. Já o grampo aberto é um grampo de modelo russo que nós temos agora acesso através da marca Regolin Hair Co aqui no Brasil, e é um grampo maravilhoso e indispensável para o desenvolvimento de penteados. Com esse grampo aberto nós conseguimos criar marcações nos penteados e fazer posicionamento de mecha. O grampo aberto ele não vai no penteado da sua cliente, ele é utilizado para fazer um posicionamento da mecha e criar uma marcação enquanto você desenvolve o penteado. No fim do penteado, ou quando você achar necessário, você retira todos os grampos abertos e o penteado é fixado somente com grampos fechados.
Então a associação desses dois tipos de grampo é muito importante. Grampo fechado vem para fixar e grampo aberto vem para criar marcações e fazer posicionamento de mecha. A outra pergunta que chegou foi referente à utilização de cera líquida. Se eu posso estar associando a utilização de cera líquida juntamente com o spray aerosol. Sim, não somente eu posso, como eu devo. Esses são dois produtos de classes diferentes, onde a cera líquida vem a ser um produto de limpeza e o spray aerosol vem a ser um produto de fixação. Então, durante o decorrer de todo o penteado, eu sempre associo produtos de limpeza com produtos de fixação. Nesse caso, vem a ser uma associação perfeita. Cera líquida para limpar e posicionar e spray aerosol fixador para fixar o seu penteado. A outra pergunta que chegou foi referente a cabelos cacheados. A preparação correta, a forma de preparar tal cabelo, como manter o movimento dos cachos naturais. E hoje eu quero falar um pouco mais para vocês referente a esse cabelo tão especial. O cabelo cacheado está diretamente ligado à identidade da sua cliente. Então, uma cliente que normalmente usa os cachos naturais, ela não vai gostar se você virar, alisar e tirar a estrutura natural do cabelo dela. Então você deve manter o mais próximo possível do natural, simplesmente fazendo um polimento e alinhamento para então desenvolver o penteado. Por quê? Se você vai preparar esse cabelo de uma forma como você prepara os cabelos convencionais, alinhando, escovando para então enrolar, você vai tirar toda a estrutura natural do fio. Isso não é interessante porque não vai ter um resultado satisfatório e você vai estar diretamente mexendo na identidade da sua cliente. E quando você vai atender uma cliente cacheada, você tem que manter a identidade dela. Isso vai fazer com que ela goste do seu trabalho, que ela fique satisfeita com o resultado e com certeza ela vai voltar para sua cadeira. Então mantenha o cabelo dela o mais natural possível, respeitando o movimento do cacho, utilizando produtos específicos para o cabelo dela e então desenvolva os penteados. Não tente mudar a estrutura do fio, não tente alisar com escova, com chapinha alisando, não. Dessa forma você pode vir a danificar os cachos, o movimento natural e você vai mexer diretamente na personalidade, na identidade dela e isso não é interessante. Então eu prezo muito quando eu atendo as minhas clientes cacheadas de desenvolver o cabelo da forma mais natural possível, valorizando os cachos naturais, mantendo o movimento, usando produtos específicos que valorizam o movimento dos cachos naturais. Quando eu preciso fazer um polimento mais intenso, eu trabalho exclusivamente com Babyliss. O cabelo cacheado, quando ele é alisado, o resultado não é satisfatório, porque ele é um fio mais fino e automaticamente ele tem mais frizz. Então, quando eu aliso esse cabelo, qualquer agente que venha interferir na durabilidade dessa escova, dessa chapinha, automaticamente ele já vai levantar muito frizz e vai deixar o meu penteado com um aspecto que não é tão polido e tão limpo como eu normalmente prezo. Então eu prefiro trabalhar com movimento natural, valorizando o movimento do cacho natural, fazendo um polimento e alinhamento, mantendo o movimento natural e dessa forma ter penteados com uma durabilidade maior, com uma maior fixação, com um melhor acabamento. E o principal, respeitando o cabelo, a identidade da minha cliente. Dessa forma, com certeza ela vai ficar muito satisfeita com o seu trabalho. Outra pergunta foi a utilização correta do Babyliss. Como realizar uma utilização correta do Babyliss? E hoje eu vim falar para vocês que a utilização correta do Babyliss inicia desde o momento que você escolhe a sua ferramenta, o seu Babyliss. Isso é um passo muito importante. Nós profissionais temos que nos atentar muito com o nosso material de trabalho. Temos que trabalhar com um Babyliss de boa qualidade, um Babyliss de cerâmica que tenha proteção para o fio da nossa cliente, que não venha a danificar o fio, nós não podemos correr esse risco. O primeiro passo para executar um trabalho bom com Babyliss é a escolha do Babyliss. Escolha um Babyliss de uma marca de referência, um Babyliss com cerâmica, um Babyliss de pinça longa para utilização profissional. Isso vai facilitar o seu trabalho, você vai ter um trabalho mais seguro, mais ágil, um resultado mais satisfatório. No segundo momento, você tem que escolher um produto para associar com a utilização do Babyliss, que venha a ser um fluido para Babyliss.
Esse produto tem que ser um produto térmico, que tenha proteção térmica, protegendo o fio da sua cliente do calor do Babyliss e aumente a durabilidade da fixação do seu Babyliss. Dessa forma, você vai ter cachos e ondas com uma definição maior, protegendo então o fio da sua cliente e tendo uma alta durabilidade do seu trabalho. Outro passo para a execução correta da utilização do Babyliss é você conseguir definir com a sua cliente a técnica que vai ser executada no penteado dela e conseguir visualizar através do cabelo da sua cliente o Babyliss correto para então executar a técnica. O Babyliss tem vários diâmetros, então eu consigo trabalhar de formas diferentes com ele, chegando em resultados diferentes. Então, quando eu defino com a minha cliente o penteado que ela quer, eu vou então estudar o cabelo dela e ver com qual Babyliss eu preciso desenvolver a técnica para chegar no resultado almejado para o meu penteado. Então, esse é outro passo que devemos nos atentar, a escolha do diâmetro do Babyliss. Próxima pergunta foi quanto à fixação do coque e durabilidade do mesmo. Quando eu trabalho em penteados, principalmente em penteados que são coques, que vem a ser um penteado totalmente preso, eu tenho que visualizar que esse penteado ele tem que ter um ponto de extrema fixação, ou seja, sempre eu tenho que trabalhar com uma base para então dar sustentação ao meu penteado. Eu não posso ir fazendo aleatoriamente, sabe aquele penteado que eu junto tudo e coloco um monte de grampo? Isso não funciona, gente. Não funciona por quê? Porque ele não tem uma base, ele não tem um ponto de extrema fixação. Eu não posso simplesmente juntar o cabelo da minha cliente e encher de grampo. Se eu faço um penteado dessa forma, quando ela chegar na festa, provavelmente os grampos vão começar a se soltar e esse cabelo não vai ter durabilidade. E cabelo sem durabilidade não traz cliente de volta, isso é fato. O que traz a sua cliente de volta é um cabelo bem executado e com alta durabilidade. Para então desenvolver penteados com alta durabilidade, eu sempre tenho que me atentar, principalmente quando esse penteado vir a ser um coque, que eu tenho que trabalhar com uma base, obrigatoriamente, para essa base ser o meu ponto extremo de fixação do penteado. Eu trabalho com dois tipos de base nos meus penteados presos. Uma base que pode ser um rabo de cavalo ou uma base executada com grampos. Eu vou escolher de acordo com o cabelo da minha cliente e a técnica que eu vou executar, a base que eu vou fazer para então desenvolver o coque. Mas obrigatoriamente eu tenho que criar um ponto de fixação extrema, eu tenho que criar uma base para então iniciar o desenvolvimento da técnica do coque. Porque nós devemos visualizar que todo o cabelo da nossa cliente, ou ainda quando trabalhamos com enchimentos ou grampos, todo ele vai estar focado em cima de um único ponto, isso vem a pesar. Então, para não acontecer de pesar e ceder e o seu penteado não ter durabilidade, eu preciso necessariamente ali no centro ter uma base que venha dar sustentação e fixação para esse penteado. Dessa forma, eu vou garantir um penteado fixo com alta durabilidade para minha cliente. Outra pergunta que chegou foi referente ao teste de noiva, se é algo essencial ou não, se normalmente eu faço ou não. Gente, teste de noiva é algo extremamente essencial. Extremamente essencial por quê? Porque a produção da noiva não tem margem de erro, você não pode errar. É algo que tem que dar super certo ou tem que dar certo. É um dia único, um dia que ela sonhou, que ela idealizou. É a realização de um sonho. Então você como profissional não tem o direito de errar. Não tem o direito de errar e vir a tirar toda a magia e o brilho desse dia. Então, para nós profissionais, é uma segurança muito grande realizar o teste de noiva. Tanto para nós profissionais, quanto para as noivas que são nossas clientes. Então, obrigatoriamente, sim, eu realizo o teste de noivas em todas as minhas noivas. Eu acho essencial esse momento ser realizado, porque nesse momento, além de você criar um vínculo maior com a sua cliente, você vai conseguir conversar melhor com ela, com mais calma, definir todas as ideias que ela teve. Provavelmente ela vai trazer muitas inspirações, fotos, vídeos. Então você como profissional tem que ter a sensibilidade de captar todas essas informações, escutar dela todos os sonhos, tudo que ela sonhou e idealizou daquela produção. Ver também referente ao local da festa, horário,
vestido, estilo do vestido, porque o penteado vai vir a ser um item de uma produção no geral, e essa produção tem que estar harmônica, tem que estar bonita, então você tem que fazer o melhor para então somar numa produção total. Então você, como profissional de penteado, tem que visualizar a produção toda da sua noiva, e é essencial que você realize o teste, porque você vai conhecer a textura do cabelo dela, você vai com ela então desenvolver os penteados que ela mais gosta. Normalmente no meu teste de noiva eu executo de 2 a 3 penteados. Primeiramente eu converso com a minha noiva, tem aquele momento em que eu vou conversar, extrair dela todas as expectativas, todos os sonhos que ela tem referente àquela produção, visualizar todas as referências que ela me trouxe. Então, junto com ela, eu vou dar um direcionamento, dar a minha opinião como profissional, o que ficaria melhor na textura do cabelo dela, com o vestido que ela vai usar, enfim. Nós vamos conversar e juntas vamos definir os penteados que vão ser executados no teste. Eu geralmente executo de 2 a 3 penteados para a noiva tirar todas as dúvidas. Lógico que em alguns momentos a gente executa o primeiro penteado e a noiva já ama e não quer nem que realize os outros. Ótimo, perfeito quando acontece isso. Mas se você sentir que a noiva não ficou segura, que ela falou que gostou, mas não amou, você continua até executar o penteado que ela se apaixone. Eu normalmente coloco de 2 a 3 penteados no máximo no dia do meu teste. E no teste nós não vamos testar somente o penteado, nós vamos testar o conjunto todo. Vamos definir quanto ao acessório que vai ser usado, já vamos testar esse acessório. Vamos definir quanto ao uso ou não do véu, véu por cima, véu por baixo. Então todos esses detalhes nós estudamos separadamente e definimos no teste. Quando chega o dia do casamento, a sua noiva está muito tranquila, porque ela já viu o resultado final da produção, ela não tem aquela ansiedade quanto a ficar pronta. E para você profissional, isso ajuda muito, é algo muito positivo, porque você também vem a ficar tranquilo e seu trabalho flui muito melhor. Então esse é um ponto-chave essencial para a produção de noiva. Façam testes da produção das noivas e tenho certeza que o resultado será muito melhor.